Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Neste quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, a Igreja hoje também reza pelas mães, porque cai no Dia das Mães, além de rezar pelas vocações sacerdotais. A primeira leitura traz uns discursos de Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, quando foram à Antioquia da Pisídia. Em um primeiro discurso, eles foram bem recebidos. No sábado seguinte, quando foram novamente à sinagoga, então foi diferente. Os judeus, cheios de inveja, opunham-se com blasfêmias a tudo que Paulo dizia. Então Paulo, com muita intrepidez, essa palavra é importante nos Atos dos Apóstolos. Intrepidez é a tradução de parresia, coragem, atrevimento, destemor. Então, Paulo e Barnabé, com muita intrepidez, declararam: era preciso, era nosso dever, anunciar a palavra de Deus, primeiramente a vós. Os judeus são os destinatários primeiros da salvação. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, que coisa triste. Sabei que vamos dirigir-nos aos gentios, aos gregos, aos não-judeus. E São Paulo faz uma citação aqui do profeta Isaías, daquele personagem que aparece lá com o nome de servo do Senhor. Eu te coloquei como luz das nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Esse trecho que se refere ao servo, que na verdade é Jesus, Paulo aplica a si mesmo e a Barnabé, porque a pregação da igreja é uma extensão daquilo que Cristo fez quando esteve aqui na terra. A salvação deve não ser restrita aos judeus, mas chegar até aos confins da terra, já que os judeus se julgam indignos da salvação. E os gentios ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Mas houve perseguições. Paulo e Barnabé tiveram que sair da cidade, porém estavam sempre cheios da alegria e do Espírito Santo. O Salmo 99 compara o Senhor a um pastor e nós ao seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, e nós somos seu povo e seu rebanho. A segunda leitura é tirada do capítulo 7 do Apocalipse. João, que é aquele que está tendo as visões, vê uma imensa multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esta multidão estava de pé, diante do trono, onde está sentado o Pai, e do Cordeiro, que é o Filho. Traziam vestes brancas, símbolo da pureza, da graça, ou lá no céu, da glória, e palmas na mão. Havia 24 anciãos em torno do trono. Um dos anciãos explica a João Evangelista: esses são os que vieram da grande tribulação, que pode ser a perseguição de Nero, pode ser as perseguições da igreja e a perseguição que cada um de nós sofre e deve sofrer. Eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. O sangue, em geral, não lava, ele mancha. Mas o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus feito homem, ele nos lava de todo pecado. Por isso, lavados, alvejados, eles estão diante do trono de Deus que lhes prestam culto dia e noite no seu templo. É uma liturgia contínua no céu. Aquele que está sentado no trono, nunca se diz o nome dele, é o Pai, os abrigará na sua tenda. Então, eles serão protegidos contra todos os males, porque estarão na casa de Deus, que é o desejo de todos nós. Uma só coisa peço ao Senhor, só isto desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Citação do Salmo 26. Aqui, este desejo é cumprido, é satisfeito. Não os molestará o sol, nem algum calor ardente. Por quê? Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor. Não acham isso estranho? Cordeiro e pastor são coisas opostas. O cordeiro é apacentado, o pastor apacenta. O pastor apacenta ovelhas, mas o cordeiro é um filhote de ovelha. Ele, entre todas as ovelhas, ele é o menos apto a ser chamado de pastor. Mas o filho é chamado cordeiro
porque ele se ofereceu como vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele é chamado de pastor porque ele nos conduz. Até onde? Até as fontes da água da vida. Que coisa linda! Essas fontes da água da vida, que nos saciam imensamente, aqui na terra são a graça, no céu a glória eterna, a visão de Deus, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. O evangelho hoje, de todos os evangelhos do quarto domingo da Páscoa, é o menorzinho. Ele tem apenas 4 versículos. Ele é do final do capítulo 10. O capítulo 10 é todo dedicado ao tema do bom pastor. Mas aqui, Jesus está respondendo àqueles que não querem ouvi-lo porque não são das suas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Vida eterna. Aqui na terra é a graça, no céu a glória. É a vida de Deus em nós. Elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Veja como Jesus tem ciúme de nós. Nós custamos caro para Ele. Ele não quer deixar que nenhum de nós se perca. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Tanto o Pai quanto Jesus prendem, seguram as ovelhas para que elas não sejam arrebatadas. E o Pai e Jesus são um só Deus. Esta é uma revelação do mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus, 2 pessoas, o Pai e o Filho. Depois, Jesus falará de uma terceira pessoa, um Consolador, o Defensor, o Espírito da Verdade. No que depende de Jesus, nós seremos salvos. Mas então todos nós já estamos definitivamente com a salvação assegurada? Não, porque não depende só dele, depende de nós também. Da parte dele, nós seremos salvos infalivelmente. Mas se nós não quisermos aceitar a salvação, que tristeza, que ingratidão. Se não quisermos ir para o céu, onde o nosso lugar está preparado, se não quisermos aceitar o resgate tão caro que Cristo pagou por nós, se não quisermos ver a Deus face a face, mas trocarmos a visão de Deus pela visão das criaturas, neste caso, se nos julgarmos indignos da vida eterna, ficaremos do lado de fora. Porque, como dizia Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Bonito é ver um pastor feito cordeiro. É humilde. Assim, Jesus deixou-nos um exemplo. Quem quer apacentar, quem quer ter um cargo pastoral, deve se tornar o último de todos, o servo de todos, a vítima por todos, dar a vida por todos, à semelhança dele. Jesus então destrói toda a ideia de que os cargos e as autoridades são vantagens e proveitos. Não, elas são serviço, elas são ônus. E quanto mais eu subo na hierarquia, mais aumenta o meu dever de amar, o meu dever de me sacrificar e mais severo será o meu juízo. Hoje é dia, portanto, de nós pedirmos pelos pastores que Deus nos deu, o Santo Padre, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, pedirmos para que eles se santifiquem. Como é bom ter um pastor santo que saiba guiar bem o rebanho. E pedir para que Deus faça surgir novos pastores, novas vocações sacerdotais, religiosas, que nos dê guias, pastores, em abundância, para que o rebanho não venha a se perder por falta de pastores. Neste dia vamos também pedir pelas nossas mães, que aqui na terra, juntamente com os pais, ocupam o lugar de Deus. E o 4º mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe. E dá uma promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vida longa, promessa para quem honrar pai e mãe. Para nós, do Novo Testamento, a vida longa se transforma em vida eterna. Vamos honrá-los, porque toda autoridade vem de Deus. Toda honra que prestamos à autoridade redunda no louvor do próprio Deus. Um último detalhe, lembremos da tribulação. Os que estão com vestes brancas alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O apóstolo aqui quer nos ensinar que o meio de nós nos santificarmos
é o sofrimento voluntariamente aceito e oferecido ao Pai. Isso vale para todos, sobretudo, mas não só, para os pastores. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja e Rainha do Clero, nossa Mãe, Mãe do Lar de Nazaré, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.